Estamos de volta para continuar o papo com o bibliotecário Alan Júlio Santos, bibliotecário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos já retornar, ainda ficaram algumas perguntas, alguns comentários aqui para o nosso bibliotecário responder aqui. Júlio, Alan Júlio Constante. Oi. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Djalma, você tem toda a liberdade, você sabe disso, de me cortar caso seja Ah, mas necessário. é porque tu vai Eu estou à explicando, disposição. explicando, explicando. Aí, além do meu lado bibliotecário, aí entra o lado professor também. Então, acaba sendo necessário nesse sentido, mas você Tá pode, a qualquer certo? momento, me cortar. Perfeito. Mas agora a gente tem até mais tempo, porque agora é só alguns comentários, algumas Claro. perguntas da Regina, do Eric, do Uhum. professor Mirleno. Se eu puder ajudar. A Gil Bíblia. Depois, se possível, o Djalma, eu tenho muitas das informações aqui mencionadas foram retiradas de outros, obviamente, né, da literatura acadêmica, tudo. Posso passar essas fontes, assim, que acho que são muito válidas. Em especial, o trabalho do Rubisco, que tem ele online, mas que aborda biblioteca universitária, elementos para o planejamento, avaliação, gestão. Está cheio de marcações, porque Não, depois faz um bibliotecário sempre compilado vai marcar. dos teus Posso livros, fazer. né, que por hora tu pode ter citado, ou do tema em si, para a gente botar em formato de slides Uhum. na Claro, será um biblioteca. prazer. Será um A prazer. gente divulga teu trabalho, de Não. Eu digo porque, como remete a várias outras particularidades, eu não tentei aprofundar em nenhuma delas, justamente para ver a percepção do tá. usuário. Todas elas são muito, muito válidas de serem pesquisadas posteriormente. Vamos às perguntas logo. Claro. Vamos. A Gil Bíblio pergunta: no mapeamento realizado para a criação da biblioteca do campus avançado, apresenta-se mais desafiantes o estudo de usuários ou a participação da biblioteca? Por quê? Vou repetir a pergunta porque deu uma falhadinha. Se para uma biblioteca de um campus No avançado, mapeamento, o desenvolvimento de um mapeamento, de um estudo de usuário, ele é mais complicado, ele é mais seria complexo mais do desafiante que normalmente seria? ou a Ele participação é mais... Quando não há um estudo prévio, sempre é mais complicado. Quando não há uma referência pregressa, sempre é mais complicado. Quando você vai fazer qualquer ação que já há um manual ou já há um trabalho anterior, ele fica um modelo, nem que você se adapte e modifique, fica muito mais fácil. Então, no caso de um campus avançado, que não existia nem um livro, né? Pode dizer assim, um livro físico, não existiam ações gerenciais nesse sentido. Então, ela foi desenvolvida pelos bibliotecários aqui, e isso sim teve essa dificuldade. Ela se torna mais complicado do que o tradicionalmente seria, porque às vezes ele é o primeiro e você não tem muitos parâmetros pré-existentes para suas categorias de análise. É fundamental no estudo de usuário que você defina de forma clara e sucinta os seus objetivos e o que você quer retirar daquele estudo de usuário. Muitas vezes, um estudo de usuário extremamente complexo, extremamente volumoso, querendo abraçar o mundo, você acaba abraçando a si próprio. Então, por vezes, é necessário que você faça vários estudos de usuários com objetivos diferentes, seja em torno da identificação das particularidades do seu usuário, por exemplo, sobre a reação, sobre a reação do usuário ante aos seus produtos e seus serviços ofertados, o que atende, o que não atende, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser prejudicado.
outros elementos que foram adotados em outras bibliotecas que você poderia trazer para a sua biblioteca. O que é bom sempre tem que ser copiado e adaptado, gente, sem dúvida nenhuma. Eu digo isso de boca cheia. Então, se tornou mais complicado aqui no campus avançado justamente pelo ineditismo. E antes de fazer esse estudo do usuário externo, o utente mesmo da biblioteca, o professor, o aluno e tudo mais, é interessante que esse mapeamento, porque o estudo de usuário é isso, é um mapeamento, ocorra de forma interna, ao seu usuário interno. O que seria? Seus servidores, os seus funcionários. Eles saibam o que eles estão fazendo, eles saibam que existem canais de suporte para ele e que eles podem chegar até você para determinadas tomadas de decisão que eles venham a ter que fazer. Então, é necessário que você conheça a sua equipe, mapeie essa equipe, os seus processos, entenda os seus processos, entenda as necessidades e demandas dos seus usuários, para que aí sim você faça um alinhamento. O que não está legal, o que está diferente, o que está discrepante. Se torna mais complicado no campus avançado pelo ineditismo, mas pode ser que, se houver um modelo já pré-existente, ele se torne mais fácil. A Regina Tavares pergunta, você acha que a renovação de livros devam ter limitações? Novamente, isso varia dentro do desenvolvimento de coleções, do processo de circulação. Normalmente, a obtenção e a aquisição de livros, estamos falando de livros físicos, não estou falando de e-books, cujo o acesso é diferenciado, o quantitativo é diferenciado. Normalmente, ele se atende a um planejamento prévio da biblioteca ante a uma avaliação do MEC, por exemplo. Então, o MEC vai fazer uma avaliação do seu acervo, entre outros elementos, mas do seu acervo, e aí cabe ao bibliotecário ter esse caráter de planejamento de qual é a faixa, o perfil que eu quero atender, qual que é o meu conceito. Idealmente, conceito 5, né? Eu quero atender o conceito mais elevado possível. Por vezes, a realidade não se mostra tão benevolente nesse sentido. Você tem que optar por uma maior diversidade de livros, no sentido de títulos, do que quantidade de exemplares, pelo menos no primeiro momento. Por isso que o desenvolvimento de coleções é um trabalho contínuo, constante, seria o caso. Então, se você tem uma demanda, e aí o estudo de usuário deve utilizar-se também dos recursos informacionais, né? Qual é os aspectos, os relatórios quantitativos de empréstimo, de quais os livros que mais saem, qual é o tempo de permanência entre cada um, isso aí é todo um cruzamento que vai subsidiar o seu estudo de usuário. Então, se há a possibilidade de você ampliar o quantitativo de renovações, sem que isso prejudique a sua demanda dos demais usuários, isso deve ser feito. Como é que você faz isso? Através da análise. Um exemplo, o campus avançado, nós tínhamos um limite de empréstimo de renovações por 3 vezes, empréstimo era 7 dias. Minto, eram 2 vezes, empréstimo de 7 dias. Por quê? Tinha um quantitativo limitado. Então, a pessoa, às vezes, para ficar 2, 3 vezes renovando, estaria prejudicando uma lista de espera de 10, 15 pessoas. A partir do momento em que foram inserindo-se, integrando-se, adquirindo novos exemplares, novos títulos, essa percepção mudou. Hoje, por exemplo, você pode renovar por 3 vezes e o seu período de empréstimo é de 14 dias. Ainda assim, existem outros recursos que você pode utilizar caso esse processo de renovação ainda não esteja muito claro. Os livros estejam emprestados, não há possibilidade de empréstimo, isso impede que o seu usuário renove mais uma vez, porque tem uma lista de espera. Então, é um recurso que você pode adotar. Eu sempre sugiro que quanto mais tempo o usuário possa ficar com um exemplar, melhor. Mas entre atendimento individual da demanda de um usuário e um atendimento coletivo de toda uma comunidade acadêmica, o bibliotecário sempre tem que priorizar o todo. Certo. O Mirleno Lívio pergunta, como você percebe o lugar da formação de bibliotecários para atuar no campo de bibliotecas universitárias? O círculo atende a essa formação? O currículo atende a essa formação?
Entendi. Essa é uma dúvida que já muito discutida entre os meus colegas. Qual é o conteúdo de um curso de biblioteconomia, na prática, auxilia, dá o subsídio, dá o suporte a um bibliotecário no exercício de sua função, no caso da biblioteca universitária. Existem cursos, existem bibliografias e bibliografias, professores e professores, conteúdos e conteúdos. Uma coisa que eu sempre deixo claro, você nunca sai do curso de bacharelado de biblioteconomia, que eu posso falar de biblioteconomia, 100% capacitado para desenvolver suas atividades, num modo prático. Por mais que você tenha participação em estágios, desenvolvido atividades, em projetos dentro da universidade, você nunca está 100% preparado para assumir a responsabilidade completa que é de gerenciamento de uma unidade de informação como a biblioteca. Dito isso feito, você tem que sempre se manter atualizado. E sempre que possível, trocar informações. Quando você, no caso de uma biblioteca de um campus avançado, de uma instituição pública, você tende a ter um profissional um pouco mais imbuído das características necessárias para o desenvolvimento das atividades. Por quê? O concurso no qual ele prestou foi para trabalhar numa biblioteca universitária. Então ele se preparou como um concurseiro para desenvolver a sua avaliação atendendo aos requisitos daquela instituição, com os tradicionais serviços de desenvolvimento de coleções, serviços de referências, bases de dados bibliográficos e por aí vai. Bibliotecas virtuais e por aí vai. Então tende-se a ter um perfil mais voltado, mas não adianta nada se esse perfil for você achar que está preparado por si só. Em instituições privadas, nos quais eu também já trabalhei, eu percebo que as responsabilidades não são nem maiores nem menores nesse computo. Elas são diferentes. Muitas vezes você não tem um aporte de uma equipe que esteja te possibilitando, por exemplo, desenvolver suas atividades de modo integral, gerencial. Sabe? Você realmente é um bibliotecário gestor. Você, às vezes, tem que exercer funções operacionais de modo prático, o que não há demérito nenhum nisso. Mas, às vezes, você fica cheio de atividades e não dá para desenvolver-se por inteiro. Eu não acho que há uma formação completa por parte dos cursos, porém, existem condições de você conduzir os seus estudos, e é o que eu digo para os meus alunos, nas disciplinas optativas, né? Você conduzir o seu conhecimento atendendo às suas expectativas futuras, que podem ser modificadas. Mas quando eu me formei na UFMG, por exemplo, eu direcionei muitas das minhas disciplinas optativas em torno da gestão, em torno da criação e geração do conhecimento, em torno do atendimento às tecnologias da informação. Foi para isso. Então, eu tive mais facilidade quando me interagi com essas questões. Então, não capacita, mas não só por conta dos cursos, que muitas vezes realmente têm um repertório talvez desatualizado. Mas cabe ao bibliotecário se atualizar e, principalmente, conhecer o mercado em que atua. Bibliotecas universitárias é um mercado amplo. Para concurso, cada vez mais limitado, sem dúvida. O Questões de Biblioteconomia para Concurso tem mais de 6 mil membros no Facebook, só com questões de biblioteconomia. Então a gente percebe que há cada vez mais demanda, mais interessados, mas há menos demanda. O que faz com que você se diferencie e minimize seus potenciais erros na tomada de decisão, no gerenciamento de biblioteca? Capacitação e atualização. Em torno disso. Não dependa do conteúdo que você aprendeu na biblioteca, no curso de biblioteconomia. No curso de biblioteconomia. Não dependa só disso. Se você achar que formou-se, independente se é EAD, se é semipresencial, se é presencial. Você pode ter os melhores professores, os melhores conteúdos. Se você não se manter atualizado, principalmente um profissional da informação, bibliotecário, você está fadado ao fracasso. Certíssimo. Regina Tavares comenta: não acho que as renovações sem reservas tenham que ser limitadas.
os e-mails são as melhores ferramentas para normalização de trabalhos. Um comentário aqui do Dalber Marques. É tão bom ouvir falar de Juiz de Fora, minha cidade natal. A Jéssica, aqui não se identifica mais, muito bom, Constante, parabéns pela live. E nós temos agora uma pergunta, que é da biblioteca Rose Claro. Cantanier, bibliotecária aqui do TJ Maranhão. Pergunta: na sua experiência, foi destacada a importância do estudo de uso e de usuários na comunidade universitária? Foi, né? Sim, foi, na verdade, foi não só importante, foi essencial. E não se aplica somente às bibliotecas universitárias, se aplica em qualquer tipo de biblioteca que você for desenvolver. Você está ofertando uma gama de serviços e produtos para uma determinada categoria de usuários. Se você não conhece o seu cliente, o seu público, você não vai estar ofertando de maneira satisfatória todas as potencialidades que uma universidade, uma biblioteca oferece. Todas as gamas de serviços que você poderia ofertar. Quanto mais você conhece o seu público, melhor você atende o seu público. Muito bem, bibliotecário. Findaram-se as perguntas. Eu só tenho aqui a agradecer a sua presença, a presença querido, foi um prazer. dos seus alunos, os bibliotecários daqui. O Eric André, que acabou de mandar aqui um comentário, tem que realmente que se sair fora da caixa, literalmente. Claro. Sempre está se atualizando. Obrigada. Principalmente no ambiente universitário. No ambiente universitário, cuja a inovação e as características e princípios de atualização e de conquista de novos conhecimentos se faz tão presente, o bibliotecário não pode ficar alheio a essa demanda. Ao contrário, ele tem que fazer parte da onda, e se essa onda não existe, ele tem que mexer o mar. É verdade. O bom marinheiro, ele não aprende a ser bom marinheiro em mar calmo, é no mar agitado. Né? É verdade. Eu acredito que todas as dificuldades, ouvi que a bibliotecária Eliana entrou, a que eu mencionei anteriormente, das dificuldades dela. Sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado gigantesco para ela se ver naquela situação de um campus novo, sem campus, um acervo novo, sem acervo, 10 cursos novos, sem bibliotecários o suficientes. Então, para ela, deve ter sido um aprendizado gigantesco, assim como foi para mim, a partir do momento em que eu adentrei na instituição. Então, ainda tem aqui alguns comentários te parabenizando. Eric André, excelentes contribuições. A Eliana Hipólito, parabéns, Alain, excelente apresentação. O Janaína Obrigado, agradece também. Eu achei tão linda essa tua estante aí. Eu estou mudando aqui porque a bateria está acabando. Aí eu estou carregando para não ser indelicado com vocês e de repente desligar. Todos os que divulgaram nossa live, a Library Office, Conselho Regional de Biblioteconomia da 13ª Região, o Dalberto, o Paulo, tem muita gente que está contribuindo com nosso perfil, agradeço imensamente também o Alan, que tem contribuído também nos grupos de WhatsApp. Não, o agradecimento é todo meu. Perfil, não só... Agradeço demais a oportunidade. E na segunda-feira a gente vai ter o Eric André também conversando com a gente. Né, Eric? Excelente. Vai falar... Gente, muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço demais a todas as considerações. Estou à disposição para futuros encontros. Me coloco à disposição para ajudar. E participem da live do Eric, é uma pessoa muito presente dentro do universo biblioteconômico aqui no Brasil, uma pessoa muito fina. Mas eu sou suspeito. Assim como a Djalda, o Eric é um profissional no qual eu me orgulho de considerar, de ver no nosso cenário profissional e me orgulho de poder chamar de amigo. Eu só faço isso por do coração. Beijo para todos, muitíssimo obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Beijão.